Bem, vamos aqui continuando a nossa terceira parte da nossa aula sobre introdução aos sacramentos e lembrando que esse material está aí para você baixar, tudo bem? Os sacramentos são os canais por onde flui a salvação de todos os homens que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição. Então, todas as graças que nós recebemos foram conquistadas pelo próprio Senhor Jesus. É através dos sacramentos que nós temos a certeza que estamos recebendo tais graças em nossa alma, tudo bem? Os sacramentos, eles agem ex opere operato. Não sei se você já ouviu esse termo, ex opere operato, que quer dizer pela força do próprio rito, independente da santidade do ministro. Olha que interessante. Os sacramentos, eles não dependem da santidade do sacerdote que nos dá, tudo bem? Em outras palavras, é Cristo quem ministra todo e qualquer sacramento, pois ele é o único sacerdote do Novo Testamento. Todos os outros sacerdotes, o padre, o bispo, são sacerdotes por participação do sacerdócio único e eterno de Cristo. Os demais ordenados são seus ministros, né? Como vai dizer Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Se tiverem sido validamente ordenados pela igreja e ministrarem os sacramentos com a mesma intenção que Cristo fez, então participam do único sacerdote de Cristo e sua ação é eficaz. Então a única coisa que os sacerdotes precisam para que os seus atos litúrgicos sejam verdadeiros, sejam sinceros, é realmente terem a intenção que Cristo tinha, independente de sua vida moral, independente de seus pecados, tá? Existem alguns deveres de todo cristão batizado para com a igreja. O primeiro é amar Cristo e amar a igreja. Como é que a gente ama a igreja? Zelando pela igreja, servindo a igreja. Se a igreja está precisando de nossa mão de obra para serviços pastorais, então nós temos que ir lá, tudo bem? O católico, ele não fica em casa ocioso sem trabalhar em prol da construção do reino de Deus. É por isso que ele tem que amar a igreja, tem que amar Cristo. Como que a gente ama Cristo? Estando o mais íntimo dele possível, na oração, lendo a Sagrada Escritura, estudando a doutrina. Santo Agostinho vai dizer que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Como que eu posso amar a Cristo? Como se eu posso amar a igreja se eu fico longe de Cristo e longe da igreja? Eu preciso me aproximar de ambos, conhecer ambos, para poder amar ambos. Tudo bem? O católico, ele precisa rezar pelos sacerdotes. O católico precisa crer no que a igreja nos ensina. Como que nós cremos no que a igreja nos ensina? Estudando a doutrina, a Bíblia, o catecismo, enfim, o Código de Direito Canônico, a história. Devemos cumprir os mandamentos da igreja, tudo bem? Aqueles 10 mandamentos conhecidos. Devemos também participar das missas nos domingos e festas de guarda, que são missas de preceito, missas solenes, em especial as missas de domingo, tudo bem? O católico deve confessar pelo menos uma vez ao ano, mas é claro, aqueles que puderem se confessar sempre, podem se confessar sempre, não tem nenhum problema, tudo bem? E devem também receber o sacramento da Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, tá bom? O ideal é que receba sempre que for à missa. Quem pode ir à missa diária, receba o sacramento diariamente, tudo bem? Deve jejuar e abster de carne quando manda a Santa Igreja. Aqui no Brasil, toda sexta-feira, a Igreja Católica nos ensina a fazer a abstinência de carne, tudo bem? Deve também ajudar as necessidades e devolvendo o dízimo à igreja. Aqueles que puderem, tudo bem, devem sim pagar o dízimo na igreja. Aqui a gente vai ver nessa imagem quando Jesus diz: Eis que eu estou convosco todos os dias. E através dos sacramentos, Cristo está sempre conosco com sua graça. O batismo, que é o nascimento espiritual, a Eucaristia, que é o alimento espiritual, o crisma, que é o fortalecimento espiritual. O cristão pode assumir a vocação do matrimônio, onde ele vai casar e constituir família, tudo bem? Ou então ele vai assumir o compromisso da ordem, tudo bem? Onde ele vai receber o sacramento da ordem em um de seus graus, o diácono, o presbítero e o bispo, tudo bem? E também
temos a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é para todo mundo. Os dois únicos sacramentos que nem todo mundo vai receber é a ordem e o matrimônio, tudo bem? Aqueles que forem ordenados não receberão o matrimônio, aqueles que receberem o matrimônio não receberão a ordem. Porém, todos os católicos receberão o batismo, eucaristia, crisma e a unção dos enfermos, tá certo? Existem pessoas que não vão receber nem a ordem e nem o matrimônio, porque nem todo mundo tem a vocação matrimonial e a vocação sacerdotal. A própria igreja reconhece isso. Tudo bem? Dando continuidade, vamos aqui falar sobre as graças que Deus nos concede através dos sacramentos. A primeira graça é a graça santificante, que é um dom sobrenatural que penetra nossas almas, tudo bem? Tornando-nos filhos adotivos do próprio Deus e dispondo-nos à visão beatífica como herdeiros do céu. A graça santificante é aquela graça que nos salva, é a graça da crucificação. Aquela graça que Cristo nos dá durante a crucificação é a graça santificante. A graça santificante é uma qualidade permanente que Deus dá à alma, que permanecerá nela, tudo bem? E que permanecerá nela desde que ela não a destrua pelo pecado mortal. Então, o que retira a graça santificante da alma? O pecado mortal. Tudo bem? Pecado venial não retira, desde que ele não seja exageradamente deliberado, tá certo? O pecado grave também não tira, a não ser que ele vire costumeiro. Este dom transforma a alma e a eleva a um plano sobrenatural, de tal modo que a pessoa em estado de graça tem preciosos benefícios. A graça santificante, por exemplo, quando nós recebemos o sacramento da Eucaristia, na verdade, quando nós recebemos qualquer sacramento, nós estamos com a graça santificante em nossa alma. Tudo bem? O primeiro benefício que a graça santificante dá à alma é a vida nova. Tudo bem? É uma limpeza. É o nascer de novo, como Jesus vai dizer ao Nicodemos. Tudo bem? Uma vez que esta vida nova é uma participação criada pelo próprio Deus. É o próprio Deus quem cria esta vida nova. Então, podemos dizer que a alma, com a graça santificante, participa da natureza divina. A alma é deificada. Tudo bem? E isso não é heresia. Isso não é gnosticismo. Isso realmente é cristianismo. Resumidamente, podemos afirmar que a graça santificante é a amizade plena com o próprio Deus. Então, quando nós estamos em pecado mortal, existe algo dentro de nossa alma que é inimigo de Deus, mesmo que a gente ache que não. Tudo bem? Quando nós estamos em estado de graça, existe algo em nossa alma que é amigo de Deus, que une nossa alma com Deus, mesmo que a gente ache que não também. Nós temos que começar a aprender que graça, salvação, santidade, fé não tem a ver com o que eu sinto, não tem a ver com o que nós sentimos, porque isso é sentimentalismo. A graça santificante pode ser entendida de suas formas, né? A graça primeira, tudo bem, e a graça segunda. Como assim? A graça primeira é a que recebe imediatamente com o desaparecimento do pecado mortal, o original, quando nós nos confessamos, tá? São as formas da graça santificante. Me confesso, pecado é retirado do meu ser, tudo bem? Com o desaparecimento do pecado. Então, eu recebo a graça primeira. Então, como é que eu recebo essa graça primeira? Através do sacramento da confissão, que apaga o pecado, ou o batismo, que apaga o pecado original, tudo bem? Ou então recebendo outro sacramento que aumente a graça, que nesse caso aqui é a graça segunda, é o aumento dessa mesma graça naquele que já a possui. Por exemplo, o batizado, ele não tinha nenhuma graça. Quando ele se batiza, ele recebe o batismo, então o pecado mortal é apagado e o original também. Tudo bem? Só que, quando ele se confessa, acontece aqui a mesma coisa, a graça primeira, é o pecado sendo apagado. Mas vamos imaginar que ele recebe o sacramento do crisma. Quando ele recebe o sacramento do crisma, o pecado não será apagado, tá certo? Porque não é um sacramento para apagar o pecado e nem para apagar o pecado original. Então, o que é que vai acontecer quando ele recebe o crisma? É a graça santificante sendo entregue a ele,
entregue a ele na maneira, tá, da segunda graça, na forma da segunda graça. É quando esta graça santificante que ele já tinha, por causa do batismo, por causa da primeira Eucaristia, por causa da confissão, quando ele recebe a crisma, ele recebe a graça segunda do aumento desta mesma graça que ele já tinha. Tudo bem? Os sacramentos instituídos para conferir a graça primeira, como você está vendo aqui, é o batismo e a penitência. Por que o batismo? Porque apaga o pecado original. E por que a penitência? A penitência porque apaga o pecado mortal, tá? A penitência não apaga o pecado original, mas apaga o pecado mortal. Tudo bem? Esses dois sacramentos chamam-se sacramentos dos mortos, porque dão a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Os outros 5 sacramentos chamam-se de vivos, porque devem ser recebidos na graça de Deus. Ou seja, só pode receber os outros 5 sacramentos se a pessoa já estiver em estado de graça. Quem recebesse um dos sacramentos dos vivos, sabendo que não está na graça de Deus, cometeria um horrível sacrilégio. Por exemplo, quem não está em estado de graça não pode receber a Eucaristia, não pode receber o crisma, não pode receber a ordem, não pode receber o matrimônio e nem a unção dos enfermos. Tudo bem? E nós temos também a graça sacramental. A graça sacramental é aquela recebida através do sacramento. Não é a graça santificante, tá? Recebemos a santificante, mas também recebemos a graça sacramental. É a graça própria de um sacramento e que só pode ser recebida se você receber o sacramento. Tudo bem? É, portanto, o direito que se adquire de receber em tempo oportuno as graças necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento. Por exemplo, a pessoa que se casa, o sacramento do matrimônio, ela tem uma graça especial para viver corretamente o matrimônio. O homem que é ordenado a sacerdote, ele recebe uma graça especial para desempenhar corretamente o sacerdócio. A pessoa que recebe o crisma recebe uma graça especial para desempenhar, para ser o soldado de Cristo, o testemunha de Cristo. Tudo bem? Então, essa aula foi sobre as graças que este sacramento nos dá. Tudo bem? E também os deveres do cristão para com a igreja. Qualquer dúvida, mande sua pergunta.